Então vamos lá, continuando, exercício número 8. Então eu tenho uma pedra lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Então velocidade inicial é o nosso V0, tá? Então vai ser 5 metros por segundo. Sendo a altura desse ponto inicial igual a 30 metros. Então a posição inicial do corpo é 30 metros de altura, tá? E a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então, a aceleração da gravidade a gente pode representar pelo A ou pelo G, tanto faz, é o mesmo princípio, é a mesma fórmula, não vai mudar. Então, 10 metros por segundo, certo? A velocidade da pedra ao atingir ao chão então eu quero saber qual é a velocidade da pedra ao atingir o chão, tá? Então, note o seguinte, eu tenho aqui, velocidade inicial, velocidade final, eu tenho aqui a minha aceleração, que é o A, e eu tenho a posição inicial, ou seja, na altura, no alto do prédio, até chegar lá embaixo, tá? Até chegar ao chão, significa que esses 30 metros vão ser a distância percorrida pelo meu móvel, tá? Então eu tenho aqui, além da posição inicial, que vai ser a 30 metros de altura, eu posso dizer que se ele chegar lá embaixo na posição 0, ele vai ter percorrido 30 metros, que é a altura do prédio. Então, feito isso, V, distância percorrida, aceleração e gravidade, nós podemos aqui utilizar a nossa colinha aqui, fiz uma colinha, é a única fórmula que tem o ΔS, a distância percorrida, é a equação de Torricelli. Aí vocês podem dizer, professor, a gente podia usar a equação de baixo? Poderia, porque eu tenho posição final, né, seria 0, posição inicial 30, a velocidade inicial 5, o tempo eu teria que achar, a aceleração é 10 e o tempo, que é o mesmo tempo, eu teria que achar. Poderia usar essa equação para achar o tempo, mas notem que ele não quer saber o tempo, ele quer saber a velocidade final. Então, poderia usar essa equação? Poderia, só que depois que eu achasse o tempo, e isso aqui ia dar uma fórmula de Bhaskara para poder achar o tempo aqui. Então, para evitar qualquer coisa, a gente vê o que o problema está pedindo. Então, ele está me pedindo a velocidade final. Então, eu poderia usar essa e depois essa, para uma vez achado o tempo, eu posso calcular a velocidade com o tempo. Mas eu posso usar a equação de Torricelli direto, né? Que vai me dar menos problema. Então, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes a distância percorrida. Então, vou ter aqui a velocidade inicial é 5, então vai ser 5 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, eu vou colocar aqui 10. Note, esse quadrado da unidade medida não é para elevar o 10 ao quadrado, tá? É só 10 mesmo. E a distância percorrida é de 30 metros. Então, primeiro a potência, então V ao quadrado igual 5 ao quadrado é 5 vezes 5 dá 25. Mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 30 é 60. Ou posso fazer o contrário, 30 vezes 10, 300. 300 vezes 2, 600. 600 mais 25, eu tenho 625. O expoente, vou passar para o outro lado, ele vai virar raiz quadrada. Então, vou ter raiz quadrada de 625. Raiz quadrada de 625 é 25. 25 vezes 25, se vocês lembrarem da tabuadinha de potências que eu pedi para vocês fazerem, ela é a minha resposta, tá ok? Então, aqui temos aqui a questão número 9 agora, tá? Então, vamos lá. Lendo a equação, né, interpretando os meus dados aqui eu vou ter. Então, vamos lá.
Uma partícula em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V, vou colocar aqui V, igual a 10 mais 3 vezes T, tá? Com espaço em metros, então a distância percorrida vai ser em metros e o tempo em segundos, tá? Então, tudo no sistema internacional, tá? Ele quer saber o seguinte, primeiro, letra A velocidade inicial. Então, lembra, os dados constantes da minha fórmula, quais são? Quais são os dados constantes da minha fórmula? Então, velocidade inicial e aceleração. Quando ele pede aqui na letra A velocidade inicial, então eu vou escrever lá que a velocidade inicial é 10 metros por segundo, ok? Letra B. Então, letra A era só isso, não tem muito segredo. A letra B, ele pede para achar a aceleração. Então, a aceleração também é um elemento constante. Então, a aceleração está aqui, ó. A aceleração é A vezes 3. Então, eu tenho aceleração igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a letra C já é um pouquinho mais complicada. Ela pede a velocidade quando o tempo é 5 e quando o tempo é 10. Então, ele está me pedindo duas velocidades, tá? O que a gente vai fazer? Então, na letra C, a gente vai utilizar a nossa equação, nossa função da velocidade. Lembra, no começo lá eu mostrei para vocês a função da posição? Então, essa é a função da velocidade, tá? Então, nós já temos a velocidade inicial e a aceleração. Agora, ele está me dizendo que o tempo é 5 segundos. Então, eu vou pegar, substituir no lugar do t, 5. Então, vai ficar 10 mais 3 vezes 5. Vou multiplicar aqui, ó, 3 vezes primeiro, sempre primeira multiplicação, 3 vezes 5, 15. Então, 10 mais 15, velocidade final de 25 metros por segundo. Tá ok? Agora, ele tem duas perguntas, não é uma só. Então, para t igual a 5, a gente já achou. Agora, para t igual a 10. Para t igual a 10 segundos. A função horária é a mesma. V é igual a 10 mais 3 vezes t. Vou pegar esse 10 e substituir aqui. Então, V é igual a 10 mais 3 vezes 10. Primeiro, multiplica. 3 vezes 10 é 30. Então, 30 mais 10, 40 metros por segundo. Ok? Questão número 10. Então, vamos lá. Interpretação. Um móvel parte do repouso. Velocidade inicial igual a 0. Percorre uma distância de 200 metros. Então, meu ΔS é 200 metros, tá? Em 20 segundos. Então, o tempo é de 20 segundos. Eu quero saber qual é a aceleração do meu móvel. Então, esse é um exercício que eu não consigo escapar e resolver ele com a equação da velocidade ou a equação de Torricelli. Eu vou ter que usar a equação da posição em função do tempo, tá? Do MRU. V. Então, vamos lá. Para que eu saiba isso, eu sei, para que eu consiga resolver, eu sei que a distância percorrida é de 200 metros. Então, eu posso dividir essa distância percorrida na posição final e na posição inicial. Qual que é a melhor posição inicial? 0. Sempre 0. Se ele vai percorrer 200 metros, então a posição final dele vai ser 200. Então, ó, posição inicial 0, posição final 200. Feito isso, agora a gente vai substituir na nossa fórmula aqui, ó, da equação da posição em função do tempo, tá? Então, S
igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. O objetivo é achar o A. Então, ó, S é 200. Posição inicial 0 mais velocidade inicial 0 vezes o tempo é 20 mais o A vezes T ao quadrado, o T é 20, então vai ficar 20 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então, ó, esse termo aqui, o 200, eu não tenho nenhuma operação para fazer com ele, eu vou repetir. O 0 também não tem nenhuma operação para fazer, a gente repete. Aqui tem que tomar muito cuidado. Todo número vezes 0 é 0. Tem que tomar cuidado para não colocar 20 vezes 0, 20, tá? Então, e aqui vou ter, repete o A, vezes 20 ao quadrado, 20 vezes 20 é 400, dividido por 2. Então, terminei as minhas multiplicações e a minha potência. Ficou uma divisão para resolver aqui. Então, 200 igual 0 mais A vezes 400 divididos por 2 é 200. Quando eu tenho zero somando ou subtraindo, a gente vai cancelar. Agora tem 2 zeros para cancelar. Nas questões anteriores tinha um só. Então, eu tenho 200 igual a A vezes 200. 200 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter que a minha aceleração, corto o zero de cima com o zero de baixo, ficou 2 divididos por 2 dá 1. Então, eu tenho aqui uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá ok? Então, questão número 11 agora. Novamente, vamos lá, interpretação primeiro. Então, ó, um veículo parte da posição, parte do repouso, então velocidade inicial igual a 0, em movimento retilíneo e acelera com uma aceleração escalar constante de 2 metros por segundo. Então, o meu A vai ser 2 metros por segundo ao quadrado, não precisa colocar o vírgula a 0, tá? Só 2. Pode-se dizer que sua velocidade final e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Então, o tempo aqui é 3 segundos. Então, esse daqui é mais ou menos parecido com o primeiro exercício que a gente resolveu, né? Então, ó, vou tampar aqui o ΔS. Então, eu tenho V0, A, ΔS e o T. Então, vou usar a equação da velocidade, a equação número 1. Então, vamos lá. V igual V0 mais A vezes T. Substituindo lá, 0 mais 2 vezes 3. 2 vezes 3 é? Isso mesmo, 6. 6 mais 0, 6 metros por segundo. Se eu não me engano, esse exercício é repetido, mas em todo caso a gente continua resolvendo. A segunda equação, para achar o ΔS, a única fórmula é a fórmula de Torricelli, que tem o ΔS aqui para a gente utilizar. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, substituir lá, o V é 6, então vai ficar 6 ao quadrado. O V0 é 0 ao quadrado. 2 vezes o A, que é 2, vezes o ΔS. Esse exercício é repetido, mas 6 ao quadrado é 36, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 2 é 4. Vou cortar o 0, vai ficar 36 igual a 4 ΔS. O 4 está multiplicando, passa dividindo, então tenho 36 divididos por 4, a minha distância percorrida será igual a 9 metros.